18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está ligado aí na melhor programação de Manaus. Pra você que está no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos a partir de agora. Mais uma edição do programa 18 horas pra você, hein? Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril de 2021. Juntos, Karime Leão, até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Tudo bem? Tudo ótimo. Sextou, Carlão. Sextou, é isso aí. Karime. Muito bem-vindo pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus ao programa 18 horas. Boa noite. 6:01. Boa noite pra você na sintonia certa. 18 horas. Olha, você vai conferir hoje, no 18 horas, os detalhes das novas medidas de flexibilização. O governo do Amazonas amplia o horário de abertura de mercados, lojas e academias e também shoppings. Ainda hoje, o Ministério Público do Amazonas propôs a prisão em flagrante para quem insiste em descumprir as regras contra a Covid-19, ou seja, para quem participa de festas clandestinas. E ainda hoje, olha só, vamos mostrar o ranking que aponta o Amazonas como o segundo estado do Brasil que mais demora a aplicar a vacina contra a Covid-19. Vamos mostrar também o triste registro de 346 casos de violência e abusos em crianças de até 10 anos de idade nos primeiros meses do ano. E na entrevista do dia, vamos conversar com o representante do Conselho Regional de Administração do Amazonas para a região metropolitana e membro do Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 Eleitoral, Inácio Guedes Borges. 18 horas. 6 horas e 2 minutos em Manaus, estamos juntos mais uma vez, começando mais uma edição do 18 horas. A partir de agora, as principais notícias do dia, hein? Você confere até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. E o governo do Amazonas decidiu flexibilizar ainda mais o funcionamento das atividades econômicas no estado. A principal mudança do novo decreto divulgado hoje é a ampliação no horário de funcionamento dos shopping centers, academias e também no comércio. As mudanças passam a valer a partir de segunda-feira, dia 19, e seguem durante 15 dias. Carlão, mas muita atenção, tá? Porque a restrição de circulação de pessoas permanece a mesma, ou seja, de meia-noite até às 6 da manhã. Segundo o governador Wilson Lima, as ampliações gradativas nos horários de funcionamento pretendem equilibrar aí o distanciamento social com a possibilidade do cidadão amazonense poder trabalhar e gerar renda para sua família. E ainda, segundo o governador, continuam valendo as regras sanitárias, como a lotação máxima de 50% na maioria dos estabelecimentos. Além, é claro, do uso de máscara e da recomendação de que apenas uma pessoa do núcleo familiar possa fazer as compras. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou a coletiva do governador e traz mais informações sobre esse assunto, sobre esse novo decreto. Vamos conferir. Mesmo com a possibilidade de uma terceira onda da Covid-19 no Amazonas, o governador Wilson Lima afrouxou ainda mais as medidas de restrição no enfrentamento ao novo coronavírus por aqui. A maioria dos serviços tiveram seus horários ampliados. A restrição de circulação de pessoas permanece no mesmo horário, de meia-noite até às 6 da manhã. Segundo o governador Wilson Lima, o decreto será válido pelos próximos 15 dias. Os ajustes são pequenos e isso daí a gente vai fazendo à medida em que a gente tem condições de ampliar, com o objetivo principal de fazer com que empregos sejam mantidos e que as pessoas tenham renda para poder sustentar suas famílias. Supermercados e padarias podem funcionar entre 6 da manhã e 10 da noite, com a recomendação de receber apenas uma pessoa por núcleo familiar e com 50% da capacidade do estabelecimento. Já os shopping centers também estão liberados de 10 da manhã às 10 da noite de segunda a sábado. Já os domingos podem funcionar de 11 da manhã até às 5 horas da tarde. A ocupação fica limitada a 50% no interior do estabelecimento e a 70% nos estacionamentos. Academias de ginástica podem funcionar para esportes individuais, não sendo permitida atividades coletivas, sempre de segunda a sábado, de 6 da manhã
manhã até as 9 horas da noite, com ocupação máxima de 50%. O decreto também liberou a prática de esportes coletivos ao ar livre sem público. Lojas, em geral, poderão abrir sempre de 8 da manhã até as 7 da noite de segunda a sábado, devendo permanecer fechadas aos domingos e também aos feriados. Postos de combustíveis passam a funcionar de 6 da manhã até as 10 da noite. Lan houses passam a funcionar também de 8 da manhã até as 5 horas da tarde, com 50% de sua ocupação. Os cursos técnicos também estão liberados, desde que não excedam 50% de ocupação dentro das salas de aula. Outra novidade do decreto é que estão autorizadas atividades de visitação para a contemplação de atrativos naturais, desde que autorizadas pelos gestores das unidades de conservação. Nas visitas de barco, os turistas não podem desembarcar para contato com ribeirinhos e também para contatos com a população indígena. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mas nesse momento eu chamo a sua atenção para o bom senso. Afinal de contas, ainda estamos atravessando um período de pandemia, sim, e é muito importante destacar que o estado do Amazonas continua registrando números altíssimos de Covid-19. Só ontem foram registrados 893 novos casos da doença, elevando o total de pessoas diagnosticadas pela Covid-19 para 361.628 casos, os casos totais aqui, né, na capital e no interior. Ontem também foram confirmadas 18 mortes por Covid-19. Na quarta-feira, a prefeitura registrou 10 sepultamentos por Covid só aqui em Manaus. Ou seja, Karime Leão, ainda estamos longe, realmente estamos muito longe aí da pandemia acabar. Quase 1.000 novos casos e mais de uma dezena de mortes por Covid diariamente. Ainda realmente é número que nós devemos todos ficarmos bastante preocupados realmente. Como aí o novo decreto do governador está flexibilizando ainda mais as atividades, consequentemente aí a circulação das pessoas vai aumentar, só resta, né, a cada um, né, de nós nos prevenirmos aí para protegermos a nós mesmos e, é claro, o nosso próximo. Exato, Carlão, ou seja, nada de baixar a guarda, pessoal. Exato. Vamos manter aí o uso da máscara de proteção, evitar aglomerações, manter aquele distanciamento social, né? Aquela distância de 1,5 metro, por aí a 2 metros, lavar sempre as mãos, se não tiver água e sabão, vamos usar aí o álcool 70, para evitar a terceira onda da pandemia. Depende da atitude de cada um de nós, é nossa responsabilidade, muito mais do que das autoridades públicas, que estão aí mais preocupadas com popularidade do que com a saúde pública. Até porque, Karime, ouvintes em 100.7, muitos empresários ainda não estão cumprindo as regras determinadas pelo Estado e a gente percebe que existem sim aglomerações em todos os bairros da cidade. Muitos empresários deixam realmente correr livre, não exigem nem a máscara, Karime. Isso eu já vi várias vezes acontecer. Isso realmente é péssimo para o controle da pandemia, porque quanto mais gente, é claro, circular, quanto mais gente se aglomerar, o vírus da Covid-19, né, vai ficar à vontade, vai se disseminar aí e vai fazer, consequentemente, mais e mais vítimas. É, Carlão, e os especialistas alertam que esse é um ambiente propício para novas variantes, ou seja, a gente já está enfrentando a P1, imagina ter uma nova variante por conta dessa atitude irresponsável das pessoas. Realmente é o momento da gente parar, ter sim mais ainda essa responsabilidade. E é um período muito triste, é lógico, para todos nós com tantas mortes. E aqui vai a nossa solidariedade a todos que perderam famílias, amigos e conhecidos. 18 horas. E ainda durante a coletiva do governador Wilson Lima, onde ele anunciou os ajustes, essas medidas de flexibilização, os ajustes no decreto de restrição de circulação de pessoas, a Fundação de Vigilância em Saúde apresentou um balanço da situação epidemiológica aqui do estado. Mesmo com a tendência de estabilidade na média de casos de mortes pela Covid-19, o Amazonas corre o risco de viver nas próximas semanas a terceira onda da doença, infelizmente. A Secretaria Estadual de Saúde prepara um plano de enfrentamento à pandemia. A repórter Júlia Gomes tem os detalhes sobre o assunto e nós vamos acompanhar agora.
De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas apresenta uma tendência de estabilidade no número de casos e mortes pela Covid-19. Porém, não significa dizer que a doença já está controlada no estado, que permanece na fase laranja da doença. Para se ter ideia do cenário epidemiológico do Amazonas, de 1º de abril até o último dia 13, já foram confirmados quase 11 mil casos de Covid, com 356 hospitalizações e 214 óbitos. A FVS aponta uma redução na taxa de transmissão do novo coronavírus, que chegou a 1,30 em janeiro e atualmente está em 0,91, o que significa que cada 100 infectados podem transmitir o vírus para outras 91 pessoas. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid no Amazonas é hoje de 73%. A média móvel de casos novos da doença apresentou uma redução de 20% nos últimos 14 dias, mas ainda são registrados diariamente cerca de 815 casos da doença no estado, o que serve de alerta para o elevado risco de uma terceira onda da Covid no Amazonas, como explica Cristiano Fernandes, diretor-presidente da FVS. A gente está com a média de 815 casos, a média diária no Amazonas, 445 no interior e 370 casos por dia em Manaus. Então mostra aí que nós não estamos livres da doença e a gente chama atenção aí para o comportamento da população, né, a importância de cada um fazer sua parte, para que a gente não construa uma terceira alça epidêmica aí, para que a gente reduza o risco de aumento de casos, que é o que a gente espera para as próximas semanas. Já com relação aos óbitos, a média móvel apresentou uma redução de 11% nos últimos 14 dias, mas ainda são registradas, em média, 17 mortes pela Covid diariamente. Um outro dado que chama a atenção é o aumento no número de sepultamentos, mas que não estão relacionados à doença, mas ao aumento do número de mortes no trânsito e à violência, como explica Cristiano Fernandes, da Fundação de Vigilância em Saúde. Nos últimos dias nós observamos, governador, um aumento de sepultamentos aí que chamou a atenção do ponto de vista epidemiológico, e a gente observou que parte desses sepultamentos está relacionado a causas externas, principalmente acidentes de trânsito e violência. Então isso é um dado importante que a gente precisa estabelecer algumas medidas para que evitemos a ocorrência, né, desses óbitos, de causas evitáveis. Então a gente faz um apelo à população também no cuidado no trânsito, principalmente, que é um fator que pode gerar o óbito, que é o que a gente percebeu aí, principalmente em razão dos feriados, né? Com o aumento de casos em outras regiões do Brasil e também em outros países, a Secretaria Estadual de Saúde está preparando um plano de enfrentamento à pandemia de Covid-19, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, que será entregue ao Ministério da Saúde como forma de prevenção caso haja uma nova onda da Covid no Amazonas. O secretário de Saúde, Marcelo Campelos, falou sobre isso. E a gente tem o dever da prudência de criar um plano revisado, inclusive com as lições aprendidas aí das últimas 2 alças epidêmicas, incorporando, pode passar, algumas ações com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde. Essas ações, essas 7 ações que envolvem desde a vigilância genômica, vacinação, manejo clínico, mas principalmente, entre outras ações, fortalecimento da atenção primária. Nós estamos criando grupos de atenção primária para localizar e monitorar focos de contaminação e equipes, de acordo com a indicação da Fundação de Vigilância em Saúde, imediatamente serem deslocadas para municípios ou até mesmo bairros da cidade de Manaus, para nós trabalharmos o isolamento, a detecção e isolamento, né, de quem contrair a doença e também dos seus contactantes. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
Vamos falar agora sobre as pessoas que insistem em participar de festas clandestinas, que insistem em se aglomerar. O Ministério Público do Amazonas propôs a prisão em flagrante para os reincidentes, ou seja, aqueles que são flagrados mais de uma vez descumprindo as medidas de combate à pandemia. Essa foi a proposta do Grupo de Trabalho de Saúde criado pelo Ministério Público do Amazonas para acompanhar e fiscalizar as medidas de enfrentamento à pandemia aqui no estado. Ficou estabelecido, inclusive, o compromisso aí de todos os órgãos públicos atuarem, com extremo rigor contra os que estão desobedecendo aí o distanciamento social e promovendo aglomerações. A repórter Júlia Gomes traz os detalhes deste acordo agora pra gente. A reunião aconteceu na manhã desta sexta-feira. O grupo de trabalho de saúde criado pelo Ministério Público do Amazonas para acompanhar e fiscalizar as medidas de enfrentamento à pandemia no estado se reuniu de forma online com representantes da segurança pública e também da saúde. Foi acordado entre os órgãos ações preventivas com relação ao descumprimento das medidas sanitárias. Uma delas, a proposta de responsabilização civil e criminal dos responsáveis por bares e restaurantes que insistirem em descumprir as medidas impostas pelo governo. De acordo com o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Inteligência, Investigação e Combate ao Crime Organizado, o procurador de Justiça Público, Caio Bessa Cirino, para não obrigar o governador a ter ações mais rígidas quanto ao funcionamento dessas atividades econômicas, já que isso prejudicaria os bons e sérios empresários que estão fazendo sua parte na prevenção, ficou estabelecido o compromisso de todos atuarem com extremo rigor contra os que estão desobedecendo quanto ao distanciamento social e aglomeração. E que agora a ordem será fechar os estabelecimentos que descumprirem essas regras, também multá-los administrativamente e ainda iniciar de imediato procedimento de apuração criminal desses responsáveis. Se for o caso de reincidência, por exemplo, efetuar a prisão em flagrante por risco à saúde pública, destacou o procurador. O coordenador-geral do Ministério Público, o procurador Nicolau Libório dos Santos Filho, falou sobre o resultado da reunião de hoje. Essa conversa que nós tivemos hoje foi no sentido de uma fiscalização serena, mas rigorosa. O Ministério Público está se colocando à disposição para, nesse trabalho compartilhado, encontrar soluções para que a gente não vamos imaginar que venha uma terceira onda. Ninguém quer que venha. E esse trabalho, essa conversa, esse diálogo do Ministério Público com os coordenadores das diversas áreas do Ministério Público, eu vi como importante, porque houve uma troca de ideias em busca de soluções importantes para o problema que nós estamos enfrentando. Júlia Gomes para o 18 horas. Agora presta bem atenção ao que estamos falando aqui nesse assunto. Estamos falando do risco de morte, estamos falando de saúde pública, de interesse de toda uma coletividade e não de interesses pessoais. Quem coloca em risco a vida dos outros deve ser sim responsabilizado e até mesmo preso em caso de reincidência. E isso tem que ser colocado em prática o quanto antes. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, hoje foram definidos aí os nomes que vão comandar a CPI da Covid no Senado Federal. A presidência da CPI vai ser do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. O relator vai ser de Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. A CPI da Covid vai investigar a responsabilidade do governo federal no combate à pandemia de Covid-19, especialmente na crise de oxigênio no estado do Amazonas, que levou à morte por asfixia dezenas de pacientes, dezenas de pessoas. Vai investigar também a atuação do governo federal na compra das vacinas, além da aplicação dos recursos federais no combate à pandemia. E o senador Omar Aziz afirmou que os trabalhos de investigação devem ser levados adiante de uma maneira técnica e que a comissão não é uma caça às bruxas. Para o senador, a comissão não pode começar os trabalhos com acusações prévias sobre a gestão do presidente Jair Bolsonaro e que isso poderia interferir na isenção que deve ter uma CPI. Olha, inicialmente uma CPI tem prazo de 90 dias de funcionamento, mas pode ir sendo renovada constantemente. A CPI das fake news, por exemplo, atualmente parada, foi criada em setembro de 2019 e ainda não foi encerrada. Lideranças do governo já dizem que acreditam que a CPI da Covid deve ficar ativa pelo menos até o fim deste ano. E o governo federal é o alvo principal, mas alguns analistas políticos afirmam
afirmam que pode sair desse foco principal ao incluir nas investigações as situações de estados e municípios, porque vai ser investigado também como foi usado o dinheiro enviado pelo governo federal para os governos e prefeituras enfrentarem a pandemia, incluindo aí o estado do Amazonas. Aí vai ser uma oportunidade de se investigar a atuação do governador Wilson Lima nessa pandemia. Temos aí um festival de irregularidades, corrupção, má gestão que levaram o Amazonas ao topo do ranking de mortes por Covid-19 em todo o mundo. Detalhe, aqui se morreu mais que o dobro da média nacional, grande parte por culpa da má gestão do governador Wilson Lima. Carlão, e vale ressaltar aí que essa é uma investigação que os deputados estaduais se recusaram a fazer, mesmo tendo 10 processos de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Alberto Filho, além de um pedido de CPI engavetado, né? Ou seja, uma vergonha para o nosso parlamento. O correto seria a Assembleia fazer uma ampla investigação e mostrar para a sociedade os culpados por tantas mortes que poderiam ter sido evitadas. O Brasil, Karime, é considerado o país que não fez o dever de casa na pandemia. E com isso a doença se alastrou e até na vacinação temos grandes e muitos problemas. Tudo precisa ser investigado em nome de mais de 320 mil brasileiros que morreram por complicações dessa doença e também pela incompetência das nossas autoridades de um modo geral, Karime. Exatamente, que tudo seja investigado profundamente, sem um viés político partidário, que os responsáveis sejam identificados, denunciados e sim punidos. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco vamos mostrar o ranking que aponta o Amazonas como o segundo estado do Brasil que mais demora a aplicar a vacina contra a Covid-19. É um instante só. Mix. E agora nós vamos atualizar aí, vamos ver a previsão do tempo para amanhã, como vai ficar a noite, né, de sexta-feira e também a madrugada de sábado, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. De acordo com informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 65%, podendo chegar até a 96%. 6h27, boa noite. Mix. Olha, escutem só esse levantamento, hein? O Amazonas é o segundo estado do Brasil que mais demora a aplicar a vacina que recebe contra a Covid-19. Olha aí, os dados são do site Poder 360 que revelam que as doses que levam 43 dias para chegar no braço dos amazonenses desde a chegada ao estado até a sua aplicação, Karime, 43 dias. É muito tempo e só perde aí nesse ranking para Roraima, que leva mais de 45 dias para começar a vacinar. Em todo o país, esse tempo médio é de 17 dias. Segundo o pesquisador da Universidade do Amazonas, Alex Martins, a logística do estado contribui para essa demora. A repórter Odineia Araújo explica pra gente mais sobre esse levantamento. O levantamento feito pelo site Poder 360 revela que o Amazonas é o 15º estado em percentual de vacinados, mesmo sendo o 13º que mais recebeu vacinas contra a Covid-19. No total, o Amazonas recebeu 1.231.970 doses. Dessas, 895.835 foram repassadas aos municípios. Acontece que essas doses levam 43 dias para chegar no braço dos amazonenses, desde a chegada ao estado até a sua aplicação. Com isso, o Amazonas é o segundo mais lento na vacinação, perdendo somente para Roraima, segundo o site Poder 360. O professor de saúde da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, e pesquisador do grupo COVAC Manaus, Alex Martins, diz que o Amazonas tem características geográficas diferentes do restante do país e essa demora é justificável por causa da logística do estado. Nós temos uma situação geográfica que nos limita, é impossível a gente receber as vacinas e acionar mais de 60 aviões para entregar as vacinas nos municípios do interior, visto que nós temos muitos municípios que só têm acesso por calhas de rio e alguns só por via aérea. Então, assim, é impossível logisticamente a gente conseguir receber as vacinas num dia e aplicar as vacinas no dia seguinte.
Outra explicação, de acordo com o pesquisador, está na questão econômica das prefeituras do interior. Tem municípios que recebem pouquíssimos frascos de vacina, né? Então eles esperam acumular para logisticamente fazer sentido enviar um número maior de vacinas para aquele município. Como que eu vou contratar um avião para levar 10 doses para um município? Então eu espero acumular um mínimo de doses que justifique eu contratar um avião para que eu consiga levar essas doses em maior quantidade para aquele município, entendeu? Então por isso há sim demora, é uma demora justificável e por questões logísticas mesmo que a gente vai explicar essa situação aí. O site também informou que o Amazonas vacinou até agora 12,2% da população com a primeira dose e apenas 4,3% com a segunda dose. Para Alex Martins, isso é preocupante porque a demora na vacinação implica em lentidão para se atingir a cobertura vacinal. Isso, por sua vez, implica em dar maior tempo para o vírus poder sofrer mutações, né? E enquanto a população circula, o vírus está circulando junto com a população. E quanto menos gente vacinada, mais suscetíveis elas estão a contrair a infecção de Covid-19, tá? Então, a demora na aplicação das vacinas implica na demora do controle epidemiológico, da situação epidemiológica local. No Brasil, a média geral de tempo que os municípios levam entre a distribuição e a aplicação das doses é de 17 dias, segundo o levantamento do site Poder 360. Odneia Araújo para o 18 horas. Agora, só um comentário rápido. Ok, tá certo que a logística contribui para essa demora, afinal de contas também aqui na região amazônica toda a logística é muito complicada. Mas temos aí também falta de competência para agilizar a vacinação, vamos combinar. Temos muitas doses da vacina estocadas e pouca gente vacinada. Uma força-tarefa poderia reduzir sim esse tempo aí de 43 dias para 20 dias, que é a média nacional. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje vamos conversar com o representante do Conselho Regional de Administração do Amazonas para a região metropolitana e membro do Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 Eleitoral, Inácio Guedes Borges, que vai falar com a gente sobre a prestação de contas e a elaboração de projetos de políticas públicas aqui no Amazonas, especialmente no interior do estado. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Olá, Karime. Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Que ótimo, muito obrigada por o senhor abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente hoje aqui do 18 horas. Então, as prefeituras dos municípios do interior têm pouca profissionalização e por isso existem aí problemas na prestação de contas e na elaboração de projetos. Tudo é feito, a gente sabe, até de uma forma meio amadora. Essa é realmente a realidade que temos aqui no estado do Amazonas? Karime, Carlão, demais ouvintes aqui da Rádio Mix, é uma alegria poder estar com vocês aqui e falar em nome do Conselho Regional de Administração. A gente fala de gestão. Certo. Então, esse resumo que você fez agora é verdade. Infelizmente, é um trágico retrato da realidade do nosso estado, especialmente do interior. E antes eu tinha uma impressão que quanto mais longe da capital, mais era esse abismo de falta de gestão. Mas não, próximo também, na região metropolitana, temos municípios que carecem de uma gestão competente. E você vai dizer, Inácio, mas por que isso acontece? Por que não existe no estado do Amazonas profissionais competentes? Eu digo para você que sim. A Universidade do Estado do Amazonas formou nos últimos 5 anos, mais de 1.000 tecnólogos em gestão pública. Formou mais de 500 tecnólogos em logística, fora os bacharéis em administração. E todos voltados para a área da gestão. Mas eu falo especificamente na área da gestão pública. E aí você me diz, poxa, mas 42 dias para chegar a vacina? Sim, falta logística, que é um dos aspectos da gestão. Sim. Verdade. Ok, olha, quais são os erros mais comuns ou mais frequentes que o Conselho de Administração identifica nas prefeituras e que poderiam ser evitados se as assessorias técnicas fossem mais profissionais aí? Carlão, controles internos e depois os controles externos. Porque existe, eu não vou abrir o cenário nacional, mas vamos falar da nossa região.
ainda existe um viés muito político e de companheirismo entre, olha, você trabalha na minha campanha e eu te consigo um lugar na prefeitura. E esse um lugar na prefeitura geralmente são lugares estratégicos para uma gestão de qualidade. A população vota no determinado candidato, a majoritária, a prefeito, e também aos vereadores, acreditando naquelas propostas. Ok. E aí, quando elas devem ser executadas, infelizmente, não tem competência. Quem escreveu aquelas propostas, Carlão, não é quem vai executar. E quem escreveu também não está ali para assessorar o prefeito ou os vereadores, o prefeito a executar, os vereadores para acompanhar aquele plano de forma competente. Então, eles oferecem um produto e entregam outro, ou às vezes nem entregam. E os controles internos que eu falei para você é que não há um compliance, não há uma governança capaz de avaliar passo a passo daquele programa, e quando aparece é no Tribunal de Contas do Estado. E aí você vai elencar dos prefeitos que estão agora e principalmente dos que foram candidatos e o povo rejeitou, quantos tem processos no TCE. O Comitê de Combate ao Crime Eleitoral Caixa 2 também olha por esse lado. Então nós visamos sempre apresentar quem são os candidatos e dizer para o eleitor, veja em quem você está votando. Aquela euforia de novembro começa a se refletir em janeiro, fevereiro, março, e nós chegamos a abril e muito daquilo que foi prometido não é concretizado, Carol. Ok. Bom, e quais os prejuízos diretos para a população de cada município quando a administração pública é pouco profissional, como a gente, como a gente conversou agora? Até porque a maioria dos gestores do interior não tem, assim, essa expertise administrativa também, né? Karine, existe uma situação fática na maioria dos municípios. Certo. Um escritório de contabilidade, que por sinal é competente, porém ele faz determinado escritório de contabilidade na capital, recebe todas as contas de mais de 20 municípios. E aí quando você vai olhar a proposta orçamentária daquele município A, B, C, D, aí você vai para o Purus, vai para o Baixo Amazonas, vai para o Rio Negro, vai para o Madeira, e é esse escritório, sim, por exemplo, esse escritório que cuida desse orçamento, você vai ver que é um copia e cola. Como se aperfeiçoa na política de pensar um orçamento de acordo com aquela realidade. Esse é um aspecto. E qual o prejuízo disso? Investimentos que o povo precisa, que a sociedade demanda. Mas como não foi pensado orçamentariamente, uma coisa é que ele propõe. Outra coisa, na gestão pública, aquilo que você propõe tem que ter uma rubrica orçamentária para você poder executar. Aí ficam fazendo pedaladas, ficam fazendo maquiagem no orçamento e a população fica à mercê disso. Isso quando fazem. E quando fazem, você vê um exemplo. Pavimentação de um ramal, tal. Quanto custa? É obrigatório colocar a placa lá. 2 milhões, por exemplo. Só que eles não fazem conforme o plano que foi aprovado. Conseguem milagrosamente gastar os 2 milhões, milagrosamente, entre aspas, mas o resultado, o produto, não é aquilo que a sociedade precisava. E aí você, nesse momento de pandemia, escancarou a incompetência de muitos gestores. Lógico, não pode generalizar. Tem muita gente boa agora, muitos prefeitos competentes, capazes, esforçados, eu poderia até citar alguns, mas tem outros que não sabem o que estão fazendo ainda. Espero que até o meio do ano consigam entender. O prejuízo é muito grande. Ok. Olha, esse desconhecimento aí em administração, sem dúvida, é muito prejudicial aí para a gestão. Além, é claro, de promover o desperdício de recursos, impede que as prefeituras busquem os recursos, aí, como você já até mencionou, que estão disponíveis no governo federal e instituições financeiras. Como resolver essa questão aí e conseguir chegar até o governo federal com essas prefeituras aí que estão despreparadas aí na administração? Carlão, essa tua pergunta é aquela pergunta do milhão. Mas, infelizmente,
eu não posso responder porque tem um elemento chamado ser humano, que é o prefeito, que se ele não tiver essa clareza, esse senso de responsabilidade e, acima de tudo, aceitar ideias competentes, ideias que pensem na gestão pública de forma competente, vai continuar esse rame-rame. Para você ter uma ideia, o Conselho Federal de Administração, ele classificou os aspectos da gestão e desenvolveu para isso o IGM em finanças, gestão e desempenho. Todos os municípios do Brasil são avaliados pelo CFA a partir desse tripé: finanças, gestão e desempenho. E quando a gente bate uma foto disso e revela, escute isso, apenas 431 municípios do Brasil, ou seja, dos 5.431, apenas 431 têm condições de desenvolver saúde, educação e renda. Por que os outros não têm? Porque não se capacitam, não se qualificam. E onde é que está o nó? O nó está no prefeito, aquele que nós elegemos, aquele que a sociedade elege. Se não elege um prefeito que tenha essa vontade de aprender, ter o poder público, ter a prefeitura como algo a serviço da sociedade e não a seu serviço, vai ficar difícil, Carlão. Vai ficar difícil. Para isso é que existem os conselhos profissionais, no caso do Conselho de Administração. Não quero dizer que ele é indispensável. É sim, indispensável, mas ele não faz nada só. Porque vai precisar da saúde. Se não tiver a saúde funcionando, não vai ter logística, não vai ter vacina, não vai ter remédio, não vai ter pessoas para trabalhar. Se não tiver gestão, não vai ter como fazer aquela pavimentação, não vai ter como construir aquelas habitações populares e por aí vai. É indispensável ter a gestão. É indispensável. Agora, se o prefeito, respondendo, tentando ser mais objetivo na sua pergunta, se o prefeito não tiver essa sensibilidade e se o Tribunal de Contas e a população não for enfática na cobrança daquilo que deve ser feito, infelizmente vamos continuar patinando por um bom tempo, Carla. Sim. Bom, para finalizar, o senhor mostrou para a gente um cenário muito grave, muito sério, né? De triste gestão também. Triste, né? Nas cidades do interior, né, aqui do estado do Amazonas. O que pode ser feito na sua análise para a gente começar a mudar esta realidade? Primeira coisa é que o cidadão tenha a consciência que ele tem que começar a mudar a sua mentalidade e o seu voto. O comitê tem... eu tenho essa graça de participar do comitê também, e é flagrante a compra de votos no interior. E nós denunciamos, o Tribunal Regional Eleitoral tenta ao máximo fazer o seu trabalho, mas é um trabalho muito duro. Primeira coisa, então, que o eleitor que vende o seu voto, ele não tem direito de cobrar nada daquele que pagou por ele. Então, primeira coisa, consciência cidadã sobre isso. Depois, aqueles bons cidadãos que não vendem o seu voto, têm uma consciência política esclarecida, não polarizada, mas sim o senso político claro, ele deve sim cobrar. Os canais de comunicação têm que ser utilizados. A lei existe, por exemplo, o portal da transparência. Quem de nós, Carlão, Karine, quem de nós fiscaliza o portal da transparência? E você que está nos ouvindo aí também. No seu município, eu sei que tem ouvido gente do Careiro, Itacoatiara, Tabatinga, eu estou recebendo aqui essas informações. Você olha o portal de transparência do seu município? Você sabe quanto tem destinado para assistência social, para a saúde, para a educação e como ele está sendo usado? Faça isso. Monte um conselho comunitário, um conselho municipal, um fórum municipal para fiscalizar o orçamento do município. Não pense com isso que você está prejudicando o prefeito. Ao contrário, você está ajudando ele a fazer uma boa gestão. E o outro ponto é que a Câmara Municipal, estamos falando de um cenário municipal, que a Câmara Municipal seja o controle do prefeito. Não seja aquela mão que estende para dizer, prefeito, o senhor está certo, parabéns, senhor prefeito, se ele não estiver certo. Então, seja esse controle. Ou seja, cidadão, os controles internos e a Câmara Municipal são essenciais para que nós tenhamos uma sociedade, uma comunidade, um município mais próspero.
Ou seja, né, se cada um cumprir o seu papel direitinho. Agora, participação da sociedade é agora isso que eu ia importante. falar, o cidadão tem que precisa ser cidadão, precisa ter essa consciência. Se preocupar, se interessar Exato. pelo processo. Exatamente. Ele tem a chave. Exatamente, que é o voto. Tá ok, então, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Eu que agradeço a oportunidade e o Conselho Regional de Administração do Amazonas, o Comitê de Combate ao Crime Eleitoral Caixa 2, estão sempre à disposição para falar sobre gestão, sobre os aspectos que movimentam a nossa sociedade. Obrigado. Muitíssimo obrigada, sucesso, bom trabalho. Conversamos com um representante do Conselho Regional de Administração do Amazonas para a região metropolitana e membro do Comitê de Combate à Corrupção e Caixa 2 Eleitoral, Inácio Guedes Borges. 6h46 em Manaus, boa noite. 18 horas. E ainda hoje, há uma semana, o sindicato que representa os servidores estaduais da saúde entrou na justiça contra o governo do Amazonas pedindo reposição de perdas salariais. Vamos saber em que pé está essa situação daqui a pouco. É um instante só. Vamos saber a previsão do tempo para sábado e domingo, hein, Karime Leão? Final de semana, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para este sábado é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 69%, podendo até chegar a 100%. Já no domingo, a previsão também é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 28 graus e as chances de chuva são de 90%. 6h50, boa noite. Olha, a morte do menino Henri Borrell, de 4 anos de idade no Rio de Janeiro, gerou um alerta em relação a agressões contra crianças, especialmente durante a pandemia, quando as famílias estão em isolamento social, estão todos dentro de casa no mesmo ambiente. O preocupante desta situação é que em 70% dos casos, hein, veja bem, é muito, né? É bem alto o índice. 70% dos casos, o agressor é um familiar que está ali bem próximo, segundo dados do Ministério da Saúde. Carlão, e aqui no Amazonas essa realidade também é muito preocupante. Em um ano de pandemia foram contabilizados 346 casos de violência e abusos de crianças de até 10 anos de idade. Já em adolescentes com até 17 anos foram registrados 230 casos. A repórter Nathalie Moraes conversou com o delegado da especializada em proteção à criança e ao adolescente, o delegado adjunto Paulo Henrique, e traz pra gente os detalhes sobre esses casos de violência aqui no estado do Amazonas. Assim como o caso do menino Henri Borrell, o Amazonas já foi manchete nacional várias vezes pelo número de crimes relacionados à exploração sexual infantil e à violência praticada contra crianças e adolescentes. Segundo os registros da Secretaria de Segurança Pública do Estado, as maiores vítimas ainda são crianças de 0 a 12 anos. No ano passado, foram contabilizados aqui no estado 346 casos de abuso em crianças e 230 em adolescentes. De janeiro a abril, foram 114 crimes dessa natureza, sendo 74 vítimas menores de 12 anos de idade. Segundo o delegado adjunto da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, Dr. Paulo Henrique, um dos primeiros sinais de que a criança está sendo vítima de violência é a mudança de comportamento. Mudança de comportamento na criança. Quando ela é vítima dessas agressões físicas, ela começa a mudar de maneira brusca e repentina o seu comportamento. Repetindo, ela é um sinal semelhante ao da violência sexual. Ela que era agitada começa a ficar quieta, acuada. Ela que era alegre fica triste. Isso de um momento para o outro, de maneira brusca. E, claro, né, como é um crime que deixa marca, deixa vestígios, a gente vai conseguir observar lesões, roxidões, vergões, machucados nessa criança. E as crianças às vezes vai tentar dar uma desculpa. Porém, a gente tem que analisar todo esse
contexto, inclusive, mudança de comportamento, os machucados, ver a história que a criança e o adolescente está criando, se é compatível com a lesão que ela apresenta, para poder ter uma ideia do panorama mais completo. O agressor, na maioria das vezes, está dentro de nossas casas. Por isso, a acolhida da criança em caso de violência dentro de casa é essencial. É preciso, segundo especialistas, se aproximar, compartilhar brincadeiras, tentar conversar. Se houver desconforto da criança, deve-se respeitar o tempo dela. Pessoas com suspeita de que uma criança está sendo vítima de maus tratos podem denunciar o caso aos conselhos tutelares, ao Ministério Público e também pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República ou indo diretamente à delegacia especializada. Tanto o caso da violência sexual como a violência física, eles são apurados aqui na Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, na DEPCA. A DEPCA ela fica na Avenida Via Láctea, Conjunto Moraes do Sol, no bairro Aleixo. A pessoa pode procurar diretamente a DEPCA. Se tiver acesso à criança, trouxer a criança, é melhor, porque já pode registrar a ocorrência, já ter mais elementos, já realizar as requisições periciais necessárias. Se não tiver a criança próxima, quiser fazer a denúncia quanto a isso, a delegacia fornece um formulário para a denúncia dessas agressões, dessas violências contra criança e adolescente. Então, presencialmente na própria DEPCA, a gente também realiza essa coleta de denúncia anônima, se a pessoa quiser. Além do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Brasil conta com 2 leis recentes que protegem ou deveriam proteger as nossas crianças. Uma delas é a Lei Bernardo, popularmente chamada de Lei da Palmada, e outra é a Lei da Escuta Protegida e do Depoimento Especial. Crianças são o lado doce da vida. Com elas, aprendemos o verdadeiro sentido da palavra amor. Então, qualquer sinal de violência contra os nossos pequenos, não se cale, denuncie. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Bom, e ainda falando sobre a CPI da pandemia no Senado, o senador Omar Aziz, na presidência da CPI do Senado, uma verdadeira tapa na cara da sociedade. Omar Aziz tem ligações diretas a Maus Caminhos, que todos lembram que foi o escândalo descoberto pela Polícia Federal, em que uma organização criminosa desviou mais de 200 milhões de reais de recursos do estado do Amazonas. Karime, inclusive familiares do senador foram presos e ele só ficou livre por conta do foro privilegiado por ser senador da República. Isso é fato. Foi a partir desse escândalo da Maus Caminhos que a saúde pública no Amazonas entrou em estado de caos e até hoje não conseguiu se recuperar. É muito grave. Pois é, e a situação ficou ainda mais grave por conta da pandemia. Daí colocar um político enrolado até a alma em escândalos para uma comissão que, entre outras missões, tem um propósito de propor saídas para a saúde pública brasileira é um equívoco, no mínimo, um erro que pode comprometer a credibilidade da CPI, isso segundo os políticos de oposição. 6h56, boa noite. 18 horas. E há uma semana, o sindicato que representa os servidores estaduais da saúde entrou na justiça contra o governo do estado do Amazonas, pedindo reposição de perdas salariais. A categoria não consegue sequer chegar até o governador Wilson Lima. Por isso, eles estão pedindo apoio dos parlamentares governistas para tentar esse diálogo. E é bom lembrar sempre que os servidores estaduais da saúde estão trabalhando em estado de greve. E a repórter Odineia Araújo traz os detalhes. O Sindicato dos Trabalhadores Públicos da área da saúde no Amazonas protocolou na quinta-feira passada 2 ações judiciais contra o governo do Amazonas. Os pedidos são para que a justiça obrigue o governador Wilson Lima a repor perdas salariais das datas bases de 2016, 2017, 2020 e 2021, além de pagar direitos trabalhistas como promoção atrasada desde 2012. Sem conseguir reunir com o governo, o Sindsaúde participou ontem de uma sessão de tempo na Assembleia Legislativa do Amazonas para pedir aos deputados governistas intermediação com o governador Wilson Lima. A presidente do Sindsaúde, Cleidinir Francisca do Socorro, lembrou que a categoria está em estado de greve e que, apesar das dificuldades, tem compromisso com a saúde e não quer parar. Nós queremos o apoio para que nós possamos chegar a um
governo do Estado para que ele possa nos ouvir a nossa demanda, para que ele possa ouvir a demanda da classe trabalhadora da área da saúde. Nós estamos pedindo socorro. E mais uma vez eu quero reforçar. Em uma Assembleia Geral foi aprovada estado de greve. Vocês já imaginaram uma greve na área da saúde nesse momento? Não é isso que nós estamos querendo. É por isso que nós estamos buscando todos os meios que vocês possam pensar para que nós não chegamos a isso, para que nós não venha atrapalhar e prejudicar a população com uma greve. O advogado do Sindsaúde, Jorge Guimarães, explicou que a data base da categoria, em atraso há 4 anos, é garantida pela Constituição. Ele lembrou aos deputados que as datas bases de 2016 e 2017 foram negociadas em 2019 e uma lei foi aprovada pela Casa para que o governo fizesse a reposição das perdas em maio de 2020, mas isso não aconteceu, ao contrário. O advogado refrescou a memória dos deputados de que eles próprios votaram contra os trabalhadores em 2019 no chamado pacote de maldades do governo Wilson Lima. Então existe lei aprovada por esta casa aqui. Fazendo essa previsão, ocorre que o governo do Estado fez todas várias sessões de negociação com os trabalhadores e trabalhadoras e no mês seguinte encaminha para essa casa aqui um projeto de lei para congelar o salário. Infelizmente, esta casa aprovou o congelamento dos vencimentos dos trabalhadores, ou seja, se negociou no mês de junho, no mês de julho ele já encaminhou para cá e foi aprovado o congelamento até o final do mês de agosto, até 31 de agosto. O advogado Jorge Guimarães lembrou aos deputados ainda que a Casa Legislativa errou ao congelar o salário dos trabalhadores e autorizar o governo Wilson Lima a aumentar em até 200% o salário dos cargos comissionados no mesmo ano. Em outubro do mesmo ano de 2019, esta casa ela assinou um cheque em branco para o governador, uma lei delegada, permitindo que ele reajustasse o salário dos cargos comissionados, reestruturasse toda a máquina do Estado. E isso ocorreu. Nós tivemos casos, inclusive na saúde, de cargos de chefia, porque foi só recomposição dos vencimentos para esses cargos comissionados de chefia, de mais de 200%. Então as condições de orçamento não estavam postas quando se congelou a lei, mas em outubro já estavam para fazer esse aumento. Então são contradições que a gente quer trazer para essa casa, para reflexão, para pedir a mediação dos senhores e das senhoras, deputados e deputadas, no sentido de que a gente precisa destravar essa coisa, descongelar, porque agora, em maio, deveria ser paga a data base de 2017 e de 2021. E já está se falando que não vai pagar. De acordo com o portal da Transparência, o governo do Amazonas vive um superávit com arrecadação recorde de impostos, apesar da pandemia. Quanto aos deputados governistas, calados estavam e calados permaneceram. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7h02, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Repercutiu hoje no noticiário a declaração do promotor público de justiça do Amazonas, Caio Cirino. Ele disse que agora a ordem será fechar os estabelecimentos que descumprirem as regras de combate à Covid-19. Fechar, multar e iniciar de imediato o procedimento de apuração criminal dos responsáveis. E se for o caso de reincidência, por exemplo, efetuar a prisão em flagrante, pois quem descumpre as regras coloca em risco a saúde pública. O promotor disse que medidas rigorosas contra os que desobedecerem às regras evitariam o fechamento de atividades econômicas que prejudicam os bons empresários. Sim, pois os bons empresários que obedecem e cumprem as medidas contra a Covid-19 acabam sofrendo punições e pagando pelos que cometem os crimes. Aumentar o cerco e responsabilizar judicialmente os que não dão valor à vida é uma medida que vai ajudar a diminuir os casos de Covid-19 no estado.
18 horas. 7:03, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, bom fim de semana. Continue em 100,7, segunda-feira, a partir das 6 da tarde, estamos de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas.